tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2 da UAB, da Licenciatura em Filosofia da UFPEL. E hoje nós vamos para a nossa 12ª aula. Bom, eu tenho uma explicação para dar para vocês antes de começar essa aula. Lá no plano de ensino, quando vocês forem verificar, caso vocês forem verificar, a 12ª aula é sobre o Fred Dretske e a sua ideia de informação, que na realidade ele está no grupo da Mírica, do Leclerc, que trata sobre intencionalidade, mais especificamente sobre teleologia, que na realidade é sobre funções, certo? Como eu já falei bastante sobre isso, eu vou pular um pouco, vou para o próximo assunto, mas a aula igual vai ficar sobre a 12ª aula. Vai ficar a 12ª aula. Então, gente, hoje eu quero tratar com vocês sobre o Carmine Gallo. Sim, é um escritor que descobriu, ou pelo menos teve uma ideia de escrever sobre histórias. Aí vocês vão dizer assim, como assim, professor, histórias? Enfim, o nome do livro dele é Storytelling, contando histórias. Ele está no plano de ensino também, como referência bibliográfica. Eu achei bastante interessante trazer para vocês. Tem relação, claro, com a disciplina, não uma relação direta, mas uma relação indireta. Por quê? Porque ao contar uma história, eu faço isso bastante com os meus alunos presenciais, principalmente os menores, eles gostam muito de saber sobre histórias. Eu me lembro que certa vez, em 2022, eu não estava conseguindo unir uma turma, porque tinha um aluno, o João, que ele era o líder da turma. Então era a primeira vez que eu estava dando aula a eles. Era uma turma de 6º ano, na escola particular que eu estava dando aula aqui em Rio Grande. E o João, assim, fazia a cabeça dos alunos, no caso, para me testarem. Então toda vez que eu chegava na sala, tinha uma brincadeira nova, tinha uma piadinha, tinha uma risadinha, umas coisas assim desagradáveis que eu não conseguia levar a aula adiante. Muitas vezes eu mal conseguia iniciar a aula e sempre aos trancos e barrancos. E como eu falei para vocês, ele era uma espécie de liderança, então juntamente com ele vinha 4, 5 alunos. Aí um dia, tomando café com meu marido, o Felipe, eu contei a ele a história, né? Essa questão aí. E ele disse assim, por que tu não conta uma história tua? Eu disse, contar uma história minha com alunos assim de 11, 12 anos, a maioria 11. Acho meio complicado. Aí como eu tinha uma história assim na gaveta sobre a Amanda, simplesmente Amanda, que no caso Amanda sou eu uso pseudônimo para contar histórias da minha vida. Mesmo porque muita gente é viva, né? E para não constranger ninguém, eu decidi fazer isso. A Amanda ainda tá na gaveta, mas no ano passado mesmo eu fiz vários vídeos pro TikTok falando partes da Amanda. Eu fazia vídeos assim de 2, 3 minutos e dava bastante audiência, mas chegou um ponto que começou a me dar alguns gatilhos e eu parei. Enfim, eu contei uma das histórias a ele sobre a bicicleta da Amanda, que hoje mesmo eu posso contar a vocês. Mas antes disso, vamos ao Carmine Gallo. Então, gente, o Carmine Gallo é um autor de vários livros. E a maioria dos livros dele, ele escreve sobre oratória, sobre retórica, ensinar as pessoas a persuadir uma plateia, mas persuadir no sentido, acredito eu, pro lado positivo. Não é nada de algumas pessoas, vamos dizer, que fazem disso uma profissão, assim, que acabam utilizando da boa fé das pessoas para enganá-las, para manipulá-las. Então, assim, esse é o livro, ó. Storytelling.
Nesse livro, ele fala de histórias de vencedores, né? Grandes líderes, de educadores. Ele fala de Steve Jobs, o Papa Francisco, Churchill e outras grandes lideranças. Ele fala também da Malala, aquela menina que levantou lá em 2012, levantou a bandeira a respeito da educação. Mas é claro que eu trouxe esse livro e coloquei ele como base da nossa aula de hoje, como um, digamos assim, um incentivo, uma motivação. Mas, a meu ver, claro que aqui ele colocou histórias de pessoas que são conhecidas, porque, como é que eu vou dizer pra vocês? Eu acho que na realidade, o primordial pra ele nessa profissão é vender, né, gente? Vender livro. E como ultimamente não se tem vendido, se eu não me engano ele escreveu em 2019, não se tem vendido muitos livros, tá mais complicado de se vender livros, as pessoas leem tudo pela internet, ele tinha que chamar o público. Isso é uma leitura que eu faço, né? E para chamar o público, claro que ele tinha que falar de pessoas famosas, grandes líderes, pessoas que fazem eco no mundo, né? No sentido que acabam sendo grandes exemplos para os outros. Mas pessoas comuns, nós, vocês, a gente também faz isso. A gente faz isso na nossa família, no nosso círculo de amigos, a gente faz isso na nossa comunidade, na academia, assim por diante. Tem um outro filósofo, na verdade ele não é filósofo, Carmen, tá? Mas tem um filósofo, o Petri, que mora nos Estados Unidos. Certa vez em 2010, o meu marido e eu, a gente até assistiu uma palestra dele sobre o livro, um livro que ele estava lançando que é chamado O Óbvio que Ignoramos. Nesse livro ele estava falando de pessoas que, no caso assim, tem um perfil ético irretocável e com esse perfil estavam conseguindo ou já tinham conseguido conquistar grandes coisas também. Pessoas famosas como Gisele Bündchen, Sylvester Stallone, a Mary Kay. São histórias assim, gente, inspiradoras. Mas como eu digo a vocês, e eu vou voltar a dizer, as histórias inspiradoras que a gente vê todos os dias na internet e até mesmo entre nós, se eu não me engano foi a Vera que falou na última webconferência que a gente teve, que teve uma perda muito grande e uniu todas as forças que ela tinha para fazer o curso, né? E na realidade ela não se deixou abater, quer dizer, deve ter se deixado, porque é difícil, uma situação, é um obstáculo muito grande, uma dor muito grande. Mas o que eu quero dizer é que não se deixou abater, que mesmo assim ela continuou fazendo todas as cadeiras, as disciplinas da licenciatura em filosofia, enfim. E o que eu quero dizer pra vocês é que ela é muito forte, foi muito guerreira, teve o apoio, provavelmente da família, dos amigos, teve o apoio dos colegas, porque muitos de vocês comentaram na web, né? Eu me lembro muito bem, eu falei algumas coisas a ela também. E julguei muito grandioso o que ela fez, porque na verdade, assim, pessoal, quando a gente tá passando por alguma situação, ou recentemente passou, é difícil a gente se reerguer e fazer e continuar fazendo o que a gente já fazia ou se refazer para fazer algo novo. Isso que eu quero dizer. E assim, a gente tem também histórias de superação de pessoas que se acidentaram, pessoas com doenças graves, pessoas com doenças que nem são tão graves assim, mas conseguiram se superar, atletas que sofreram acidentes horríveis e fazendo fisioterapia, trabalhando muito, conseguiram se reerguer.
Enfim, a gente tem várias histórias. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa exatamente do Carmine ou do Jacob para que ele conte histórias para nós. A gente pode ter uma história bacana ao nosso lado. Mas de qualquer maneira, eu vou contar uma das histórias do Jacob, tá? O do Steve Jobs, eu não vou falar, que é o primeiro que o Carmine comenta aqui. Ele fala de outras pessoas, ele fala de Elon Musk, ele fala da Oprah. Eu particularmente não curto muito essas pessoas, né? Eu gosto bastante da Malala, que levantou a bandeira da educação. O que eu posso dizer para vocês que o ponto de referência dele nesse livro, que é o Steve Jobs, quando ele era jovem, ele convidou um empresário mais velho, né, para embarcar com ele na Apple, para que eles os dois juntos mudassem o mundo. Que ali começou o início de um sonho que se tornou um projeto. Enfim, esse rapaz, esse senhor, no caso, que na época era um pouco mais velho que ele, tinha seus 45 anos, de imediato não quis. Mas parece que depois voltou atrás e ele também conseguiu outras pessoas e... Bom, ele se tornou quem se tornou, né? E aí muitos de vocês devem saber como foi a história do Steve Jobs, enfim. O que eu gostaria de comentar com vocês é duas histórias em especial. Eu gostaria de falar com vocês sobre a Gisele Bündchen e sobre o Sylvester Stallone. Por que eu gostaria de falar sobre essas duas pessoas? Porque até hoje eu nunca ouvi falar nada de ruim deles. A Gisele Bündchen mesmo, agora recentemente, ela foi mencionada naquele escândalo que tá tendo do rapper americano P. Diddy. E foi comentado, inclusive, que quando ela iniciou a carreira, ele correu bastante atrás dela para que ela participasse das festas dele e ela nunca quis. E fora que ela chegou a namorar o Leonardo DiCaprio na mesma época que dizem as más línguas, né? Não sei dizer se é certo isso, mas dizem as más línguas que o Leonardo DiCaprio participava dessas festas, mas que ele era bem jovem, enfim, e que é possível até que ele tenha sido manipulado pelo P. Diddy. Mas enfim, a Gisele Bündchen, gente, vocês sabem que ela é gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, e ela foi para São Paulo, se não me engano, com um book para fazer fotos e começar a modelar. E chegando lá, as agências que ela chegava, as pessoas, os fotógrafos, enfim, quem no caso analisava, né, os modelos, falava sempre a mesma coisa. Olha, tu tens o nariz um tanto avantajado, o teu corpo não é simétrico, sei lá, os teus seios são um pouco maiores do que uma modelo comum, tu é magra e tudo, coisa e tal, mas tu não vai fotografar bem, principalmente por conta do teu nariz. E aí o que ela fez? Ela foi para casa, no caso onde ela morava, né? E estudou tudo sobre fotografia que ela podia. Ângulo, como ela poderia diminuir o nariz. Acredito eu que ela também estudou maquiagem, verificou como que ela podia maquiar de modo que diminuísse o nariz, mas principalmente sobre ângulos de fotografia. E aí, quando ela aprendeu a questão da luz da foto, como que ela pode se posicionar, enfim, ela voltou nessas mesmas agências e praticamente implorou testes. E aí ela começou a fazer. E o interessante é que ela começou a fotografar e os fotógrafos ficaram assim maravilhados com ela, as pessoas das agências ficaram bobas, porque simplesmente ao vivo assim ela parecia não, ela tinha um nariz um pouco mais avantajado, como eu disse a vocês, mas na fotografia, como ela tinha estudado a luz, enfim, e tudo mais que ela poderia fazer para melhorar o ângulo das fotos, já ficava bem as fotos.
E assim ela foi indo. Tudo que ela fazia era com muita honestidade, com muita ética, que ela sempre teve bastante exemplos dentro de casa. O Jacob Petrie, que foi a pessoa que escreveu no livro dele O Óbvio que Ignoramos, a história da Gisele, disse que conhece a família dela toda, é amigo íntimo do pai dela, enfim. Então ele dizia, né, nessa palestra que o meu marido e eu fomos em 2010, lá na Feira do Livro em Porto Alegre, que conhecia a Gisele desde jovenzinha e acompanhou boa parte desse início de carreira dela. O que eu sei dizer para vocês é que, se eu não me engano, o primeiro grande concurso que ela participou, ela tirou para segundo lugar. Segundo lugar. E o Jacob até falou, no caso na palestra, né, comentou isso e brincou. Segundo lugar, vocês sabem quem é o primeiro lugar? Ficou todo mundo se olhando. E ele respondeu, pois é, nem eu. E a outra história que eu acho bem interessante, que o Jacob também contou, foi do Sylvester Stallone. Na verdade, Sylvester Stallone tem várias histórias que rodeiam ele, né? Mas o que o Jacob contou é que ele estava com uma vida muito difícil. Ele tinha uma mulher, a mulher estava grávida, ele não conseguia emprego, ele trabalhava de tudo um pouco, ele fazia uns bicos, até assim, zelador de zoológico ele foi. Ele trabalhava em bar como segurança, enfim. E um belo dia ele estava muito, muito desesperado por dinheiro e ele tinha um cachorro que ele amava muito e ele acabou vendendo o cachorro. Aí ele foi num bar onde começou a ter uma luta de boxe. Ele achou interessante a luta porque, no caso, dava os nocaute, um dos lutadores, né, caía, levantava, enquanto não dá aquela contagem, né, que vocês devem saber, não se coloca alguém como vencedor, no caso. E aí ele achou interessante aquela luta, porque ele comparou aquilo com a vida dele. E ele chegou em casa e, não sei se no mesmo dia, enfim, ele começou a escrever o roteiro sobre a luta, no caso, sobre a história de um lutador, que na realidade era ele mesmo, e se baseando na luta que ele viu no bar. E claro que a história era do Rock, a história da própria vida dele. Como ele já tinha ido em várias agências, ele era inscrito em várias agências, ele não conseguia grandes papéis de ator, mas na realidade ele fazia publicidade, fazia propaganda, enfim, fazia pequenos papéis, tá? De, sei lá, figurante, coisas assim. Porque as pessoas diziam que ele não tinha um perfil adequado, mesmo porque ele tinha tido uma paralisia, né? Vocês sabem, né? Tanto que o rosto dele não tem uma harmonia por conta disso, infelizmente. E aí o Rock conhecia uns roteiristas e foi até os roteiristas que ele mais conhecia e levou a história, o roteiro. E depois que eles deram uma olhada, leram assim, a primeira lida deles, nossa, eles acharam a história fascinante. E aí ofereceram uma grana para ele. E ele disse que ele só venderia se ele fosse o Rock. Mas eles disseram que ele não poderia ser o Rock porque ele não tinha o perfil de galã. Aí queriam que outro ator famoso fizesse. Mas aí começaram a insistir, ele falou pra esposa dele disse que a situação dele estava muito delicada, que já ia nascer o filho, enfim, que era pra ele vender. Aí um dia ele foi, com o roteiro embaixo do braço, pra vender. Quando ele chegou lá, ele disse, se eu vender esse roteiro pra vocês, eu vou estar acabando com o meu sonho. Então eu prefiro rasgar na frente de vocês, não vender e ter uma cartada final, né, gente? É assim que eu vejo. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e conseguiu o que ele queria, mas aí ofereceram um cachê bem menor e coisa e tal, disseram que ele só podia dividir os lucros
se o filme desse certo. Na mesma hora ele saiu, ele foi pro lugar onde ele vendeu o cachorro dele. Quando o cara que vendeu o livro que comprou o cachorro dele, ele no caso conversou com a pessoa, né, e quis comprar o cachorro de volta, mas o cara se aproveitou e só quis vender por 10 vezes mais do que ele tinha vendido. Que horror, né? Mas enfim, ele quis mesmo assim, ele amava aquele cachorro e até deu uma participação do cachorro no filme. Se vocês vão lembrar, no primeiro filme realmente tem o cachorro e, se eu não me engano, em outros filmes também tem. E no primeiro filme, no caso, é o cachorro do Rock. Quer dizer, do Sylvester. E a história que eu vou falar pra vocês sobre a Amanda, da bicicleta, é o seguinte. A Amanda, uma menina que, no caso, na época tinha 12 anos, era criada pelo padrasto, pela mãe, morava com a avó e morava com o irmão, Bruninho. E ela queria muito uma bicicleta. E o padrasto dela sempre prometia e nunca dava. Um belo dia, ele pegou 100 reais, deu na mão dela e disse: se tu tens 1 hora para comprar tua bicicleta. Se tu não comprar em 1 hora, tu não vai ter mais essa bicicleta que tu tanto quer. E aí ela foi, né? Saiu correndo, chamou uma das amigas dela, que morava na mesma quadra, e foram as duas enlouquecidas nos lugares, nas oficinas que elas sabiam que se vendia bicicletas. Elas foram na primeira e foram na segunda. A primeira não tinha nada que elas conseguissem comprar pelo aquele valor. E foram na segunda, e chegou na segunda, tinha uma bicicleta que elas até poderiam comprar, mas o dono disse que não tinha como fazer por 100 reais, que não sei o que era mais caro, que a bicicleta era assim, era assado. Mas aí elas imploraram e finalmente ela conseguiu comprar a tão sonhada bicicleta. Quando ela chegou em casa, o padrasto dela deu pra ela o nó e disse assim: não é que tu conseguiu? E ele ainda completou: nossa, Amanda, você sempre consegue aquilo que você quer. Gente, quando eu contei essa história, lá naquela turma de 6º ano, o menino, o João, aquele que era o líder da turma que eu comentei pra vocês, ele ficou abismado e chorava feito criança, porque alguma coisa mexeu no coraçãozinho dele, acredito eu, né? Depois ele falou qualquer coisa pra mim, mas na realidade ele não foi tão claro. Mas depois eu entendi, vendo o jeitinho dele, sabendo como ele era, eu entendi. Ele chorava feito criança porque na realidade ele se viu um pouco na Amanda. E contando essa história, eu gostaria de deixar dito aqui pra vocês que ser contador de histórias, ser contadora de histórias, também tem a ver com a arte de ensinar, com a arte de, enfim, de ministrar aulas, de dar aula, de levar amor às pessoas nessa profissão tão bonita que é a docência. E eu falo com vocês com propriedade. Na filosofia, a gente pode usar ela de forma técnica, de forma prática, vamos dizer assim, com a ética, por exemplo, mas a gente pode usá-la como uma bela contação de histórias, dependendo da área do conhecimento, do eixo temático que a gente for pegar, né? Principalmente se a gente associar o contexto histórico. Aí tá a ligação com a epistemologia, tá bom? Vai!